Bom dia, amados irmãos, glórias e louvores pertencem ao nosso Deus tão vivo, maravilhoso. É de louvar e agradecer esta linda manhã pelas suas mercês, pelo seu amor, pelo este fôlego que Ele está me dando até agora. Não é minha sabedoria nem esperteza, mas sim a sua graça. É a mesma graça que gostaria que muitos de nós passassem pela essa mesma graça, porque sem Deus não somos nada. Sem Deus não adianta nada. Bênção e graças vão até vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos cuide com tudo que é do bom, que multiplique essas bênçãos nas vossas famílias, que multiplique essas bênçãos no vosso trabalho, que multiplique essas bênçãos na vossa caminhada ao longo da vida. Não esqueçam sempre de agradecer que este Deus é tão bom e tão maravilhoso no final do dia. Amados irmãos, nessa linda manhã vamos tentar concordarmos em certos versículos juntos, debatemos naquilo que é essencial, naquilo que nos leva à santificação, naquilo que nos fortifica dia após dia. Porque diz que nós estamos, cada ser humano está na face da terra por um propósito tão genuíno que Deus o pôs. É deste propósito que voltamos para lhe bendizer, agradecer e lhe glorificar. O ponto 2, irmãos, é sobre obedecer e sacrificar. Muitos de nós temos visto que temos ido além do limite, ou por outro, temos feito coisas no sentido de que o que estou a fazer mais é para garantir o melhor, o reino dos céus. Criamos boas ações, fizemos caridade, fazemos tudo aquilo que, no sentido de que tudo que eu estou a fazer é para que, na verdade, o meu nome se encontre no livro da vida, ou o meu nome seja escrito no livro da vida. Mas isso é bom quando a gente faz, no sentido de fazemos isso do bom agrado, do bom coração, mas detrás da caridade ou detrás das boas ações que a gente faz, tem que haver uma coisa tão importante na nossa vida, que é obedecer a Deus. Deus olha muito mais na nossa vida a nossa obediência. Porque a base da obediência, a base de obedecer a Deus, é o caminho de tudo. Porque quem obedece, ama. Quem obedece, ama. Jesus disse mesmo, se obedecer os meus mandamentos, ou por outro ele disse assim, se me ama, vão obedecer o meu mandamento. No João 14:15. Se me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14:15. Jesus disse para os seus discípulos, se me amam, vão obedecer os meus mandamentos. Então significa que obedecer é melhor que sacrificar. Sacrificar tem que vir depois de obedecer. Deus não se agrada demais com o sacrifício sem obediência. Ele disse isso no 1 Samuel, quando Saul foi mandado para aniquilar todos os amalequitas por maus tratos, como uma vez já fizeram para o filho de Israel no caminho ao deserto, no deserto ao caminho de terra prometida. Então Deus se lembrou-se da iniquidade que os amalequitas tinham com os israelitas. Logo que Saul foi nomeado como rei, mandou por intermédio do profeta Samuel, dizendo, Samuel, vai, diga a Saul para que aniquila todo o povo até junto ao seu rei de Amalequita, não deixe nem criança, nem nada, nem sequer boi, nem nada em respiração. Mas quando Samuel vai aos Amalequitas para aniquilar os Amalequitas, ele é dito pelo rei Agag, o Amalequita, dizendo que não me mate, vou lhe dar mais coisas que eu tenho, me deixe simplesmente ou poupe a minha vida. Saulo, por ver que na verdade havia tanta coisa, e ele tentou poupar a vida de Agag, rei dos Amalequitas, no sentido de ter em troca o gado, de ter em troca o tesouro que era ouro, muitas coisas lá.
Mas Deus, ele era no sentido de dizer que não, eu estou a fazer isso porque vou levar essas coisas e vou sacrificar no altar do Senhor. No sentido de dizer que ele tinha na sua mente de que estou a fazer isso para agradar mais ao Senhor. Mas, meus irmãos, vamos entender uma coisa. Quando Deus fala a sua palavra, ele não falha. Quando Deus dá ordem, o ser humano tem que ouvir. Ou, se nós somos filhos, temos que ouvir. É que nem uma casa. O pai dá ordem ao seu filho. Não ao filho. Aqui em casa é assim e é aquilo. Um filho tem que ouvir ao pai. Se o filho não ouve o pai, significa que este filho é rebelde. Então, será que este pai vai se agradar? Mas por quanto que este filho seja rico como? Por quanto que este filho possua tanta riqueza? Este pai vai se agradar do seu filho através do seu dinheiro e lhe dar uma vez que não ouve o conselho do pai? É que nem Deus. É a mesma coisa. Deus nunca vai se agradar sempre que traga os dízimos, traga aquilo, traz aquilo, mas na verdade você não sacrifica, na verdade você não obedece. Caímos tanto no pecado por dizer que não, eu sou de Deus, Deus vai me ouvir, Deus vai me atender, Deus vai me santificar, Deus vai... Muita coisa. Mas no fundo não obedecemos a Deus. E temos naquela mentalidade de que o tempo que nós estamos a viver é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia. Deus sempre tem misericórdia conosco, Deus sempre se lembra de nós, Deus sempre nos limpa do pecado. Mas uma coisa, meus irmãos, se a gente pararmos para pensar que a graça tornou mais complicado do que o tempo da lei. No tempo da lei, a pessoa, para ser justificada do pecado, era preciso ser encontrado no ato. Vamos simplificar o sentido. No tempo da lei, para ser considerado o adúltero, tinha que ser encontrado no ato do adultério, homens e mulheres, criando o adultério. Logo, aí com o testemunho das pessoas, é levado no centro da cidade para ser apedrejado, com índices do adultério. Mas no tempo da graça, Jesus disse, no tempo da graça, se formos a ver no tempo da graça, Jesus disse assim, foram dito que aquele que coabitar com a mulher do outro criar adultérios. Mas eu vos digo que se olhar para uma mulher com intenção impura dentro de si, já adulterou com ela no seu coração. Mateus 5:28. Temos isso a dizer. Então, vamos ver uma coisa. Significa que só o fator de olhar com o coração impuro dentro de si já criou o ato no seu coração. Estamos a ver que a lei e a graça tornou mais complicado do que a lei. Por quê? Porque no tempo da lei as pessoas tentavam cobrir. É isso que Deus não queria, porque as pessoas diziam que na verdade estão a cumprir a lei num sentido negativo. Deus veio para intensificar, ou Deus veio para que as pessoas tivessem no coração a verdadeira lei. Não lei criada pela letra, mas sim lei gravada no coração do ser humano. Estamos a perceber. Jesus disse mais, de que se dentro do teu coração falar mal de seu irmão, em si mesmo já matou o teu irmão. Enquanto na lei não, era preciso cumprir o ato. Ou criar o homicídio. E aí era tão visível que as pessoas já tinham prova de como. E quantas pessoas de nós que matamos mais os outros dentro do coração cada dia? Quantas pessoas de nós já falamos mal demais dos nossos irmãos? Quantas pessoas de nós já olhamos mulheres com pensamentos impuros, os homens com pensamentos impuros? Quantos de nós já adulteramos com tantas mulheres no nosso pensamento? Quantos de nós já adulteramos com tantos homens no nosso pensamento? E já paramos para pensar sobre isso, já paramos para dizer que, na verdade, apesar que estamos no tempo da graça, estamos a pecar mais do que o tempo da lei? Uma coisa digo que, do mesmo jeito que a geração antiga, no tempo da lei, que tentavam encobrir o pecado, e do mesmo jeito que no tempo da graça as pessoas estão a viver, essa geração é uma geração tão incrédula, uma geração que, na verdade, nós tentamos mais encobrir o pecado. Aquilo que a gente faz nas igrejas não é isso que a gente faz fora da igreja.
a gente faz, dançamos, louvamos, glorificamos na casa do Senhor. Mas quando a gente estamos fora da igreja, a gente criamos tudo que é do mundo. E quem nós somos de verdade? Somos cristãos, somos mundanos. Quem nós somos de verdade para Deus? Estamos a obedecer ou estamos a sacrificar? Será que o reino dos céus é disso que está a nos esperar? O reino dos céus nos espera simplesmente para o sacrifício ou nos espera para a obediência? Amados, estamos no tempo da graça, mas não podemos levar a graça para o escárnio da palavra de Deus. Vamos viver piamente no caminho da graça, para que possamos, na verdade, sermos filhos da graça. Porque se a gente não vive conforme a graça, não somos filhos da graça. Só na nossa boca falamos que somos filhos da graça, mas na realidade não somos filhos da graça. Porque o filho da graça traz o fruto do Espírito, que na verdade este é o filho da graça. O filho da graça traz para si, no seu corpo, a lavagem do velho homem para o novo homem. A lavagem do antigo eu para o novo eu, onde não há mácula, onde não há inveja, não há incesto, não há nada que tenha a ver com algo imoral deste mundo. Isso é que se diz o filho da santificação, o filho da graça, o filho que Cristo remiu, o filho que Cristo transportou do antigo homem para um novo homem. Então por que nós temos que vestir máscara? Por que nós temos que viver à base das máscaras? Metade do homem antigo na igreja, metade do homem antigo no mundo escondido, ou na prática das coisas escondidas. Tudo para dizer que estamos no tempo da graça. Não é o dízimo que vai lhe salvar, irmão. É obedecer. Deus repara mais em atos da obediência. Não estamos a dizer que não é lícito desenvolver o crescimento do ministério de Deus por meio de caridade. É lícito, mas tem que ser acompanhado com obediência. Atos sem obediência não vale para nada para Deus. Está a fazer para o mundo, não está a fazer para Deus. Está a agradar ao mundo, não está a agradar a Deus. Deus não repara tanto o sacrifício, repara mais a obediência. Porque por meio da obediência tudo vai ser possível. Louvado seja, meus irmãos. Era isso que eu queria comentar convosco. Até a próxima. Amém.